objetivo final de qualquer plano de LP é permitir a participação societária dos colaboradores da empresa com alguns objetivos. Um deles, que é bastante intuitivo, é alinhar os interesses do profissional com os interesses da companhia. Na medida em que o profissional participa, na medida em que ele se torna sócio da companhia, os interesses dele deixam de ser apenas o de receber salário, de receber bônus, mas também passam a ser o de que a companhia vá bem, de que a empresa vá bem, porque na medida em que ela evolua e progrida, ele vai ter benefícios também. No juridiquês, isso até é um tema que não é dos tributaristas, mas no juridiquês a gente fala que os ILPs buscam mitigar uma coisa que se chama conflito de agência, quando o interesse do executivo não está alinhado com o melhor interesse do acionista. Na medida em que ele se torna acionista, e esses planos de LP permitem que isso aconteça, o interesse fica alinhado, e essa é a principal vantagem, o principal objetivo desses planos. Por que eles se chamam de longo prazo? Porque eles são diferentes dos incentivos de curto prazo. Curto prazo é bônus, PLR, é aquilo que envolve metas objetivas e muitas vezes individuais, ou do setor em que a pessoa trabalha. Enquanto que os incentivos de longo prazo, como eles envolvem a participação societária do executivo na companhia, o objetivo não é individual ou setorial da área dele. O objetivo é fazer com que a companhia como um todo evolua. Por isso que eles também costumam ter como característica um elemento que a gente chama de uma condição, que é a permanência do profissional trabalhando para a companhia. A gente chama isso de prazo de carência, ou no inglês, o período de vesting, né? Como é que esses planos são estruturados? Aí você mencionou que o stock option é o mais falado. Eu diria que o stock option ficou muito popular no meio jurídico por causa das discussões relacionadas a ele. A gente pode falar delas aqui durante esse papo, mas você tem, quando você olha na literatura, na experiência internacional e mesmo na experiência brasileira, nos últimos 2 a 3 anos, outros instrumentos surgiram e estão se tornando muito populares. Eu vou mencionar brevemente aqui os 4 mais comuns que a gente vê na prática com os nossos clientes e também nas discussões de mercado. O primeiro é o stock option, ou o plano de opção para aquisição de ações. Característica do stock option: no stock option, o participante tem a oportunidade de pagar para adquirir ações da companhia, normalmente desde que ele permaneça durante o período de carência ou durante o período de vesting. Então, esta é a condição para que esta opção possa ser exercida. Então, no stock option, há um primeiro momento que é a outorga da opção, há o prazo de carência. Vencido o prazo de carência, o participante, tendo permanecido com a companhia, tem o direito de adquirir ações da companhia por um preço de exercício pré-estabelecido. Então, a característica principal que diferencia o stock option dos demais que eu vou falar é o fato de haver necessidade de comprometimento patrimonial do participante. Ele tem que pagar para adquirir a participação. Um segundo modelo que tem ficado bastante comum no Brasil e é muito comum no exterior é o modelo das ações restritas, ou, para usar a linguagem de fora, as chamadas RSUs, ou Restricted Stock Units. Nos planos de ações restritas, você também tem o momento inicial, que é a outorga, você também tem o prazo de carência, que é a permanência trabalhando para a companhia, mas vencido o prazo de carência, no momento do vesting, que é o encerramento do prazo de carência, o profissional simplesmente recebe ações da companhia. Ele não tem comprometimento patrimonial, ele não paga para receber estas ações. Uma característica que pode acontecer, assim, algumas diferenças entre os dois, que tem muito a ver também com os estímulos que a companhia quer dar para o participante. No stock option, como há um preço de exercício das opções pré-estabelecido, no caso de uma companhia aberta, por exemplo,
pode acontecer do valor da ação ficar menor que o preço de exercício. No linguajar dos executivos, essa situação chamada de underwater. Uhum. E aí, obviamente, que nesse caso o participante não vai ter interesse em comprar uma ação que na bolsa está valendo menos do que o preço de exercício. Claro. No plano de ações restritas, esse risco não existe, porque o executivo não paga, o profissional não paga para receber as ações. Ele nunca fica underwater. Nas ações restritas, desde que preenchida a condição do plano de permanência, o profissional vai receber as ações na data, no encerramento da carência. Então, de uma certa maneira, na verdade, claramente o plano de ações restritas envolve menos risco para o participante. Um terceiro modelo, eu vou falar de 4, como eu comentei, um terceiro modelo, ele tem elementos dos dois, tanto do plano de opção de compra, de uma certa maneira, das ações restritas. E ele é chamado de matching. Várias companhias abertas brasileiras têm esse plano de matching, e nele, qual que é a diferença? Na largada, o profissional tem a opção de comprar ações da companhia. Ele não compra depois do prazo de carência. Essa opção é dada imediatamente. Normalmente, a companhia permite que o profissional use uma parte do bônus ou do PLR que ele receberia para fazer essa aquisição. Então, ele tem um comprometimento patrimonial imediato, ele já compra uma quantidade de ações. E por que se chama matching? Porque se ele optar por fazer isso, se ele optar por se tornar um acionista da companhia, colocando dinheiro do próprio bolso, a companhia atribui para ele uma quantidade adicional de ações que ele receberá depois do período de carência. Imagina, só para exemplificar, um matching de 1 para 1. Então, para cada ação que o executivo comprar, a companhia atribui uma ação adicional para ele, mas esta ação adicional só é recebida ao final do prazo de carência. Então, veja que nesse caso, em termos de nível de engajamento financeiro, esse é o caso que envolve o maior engajamento financeiro por parte do participante, porque ele imediatamente tem que optar por ter um desembolso e adquirir as ações. Uhum. E só para finalizar, para não me alongar muito aqui, o quarto modelo, então a gente tem as stock options, as ações restritas, o matching, e o quarto mais comum é muito simples, é simplesmente pagar em dinheiro, então, diferentemente dos 3 anteriores, em que o pagamento, a atribuição é de instrumentos patrimoniais, para usar a linguagem do contábil, que o CPC, a norma contábil usa, que no fundo são ações ou participações societárias. Nesse último formato, a mensuração econômica segue o mesmo critério, mas o profissional recebe dinheiro, ele recebe caixa. Então, imagina que, por exemplo, o plano diga o seguinte, neste momento inicial, na outorga, que é o momento inicial, o executivo recebe X ações virtuais, se ele permanecer na companhia durante o período de carência, ao final desse período, ele recebe o valor em dinheiro equivalente a essas X ações virtuais. Então, a mensuração leva em consideração o valor da ação, mas o executivo nunca se torna efetivamente um acionista do ponto de vista societário. Ele é um acionista virtual, ele recebe em dinheiro. Por isso que esse plano tem um nome muito engraçado no exterior, que é Phantom, que é de fantasma. Né? Que é o fantasma de uma ação, é o espelho de uma ação. Mas o participante nunca recebe efetivamente o dinheiro. O nome no mercado, esse plano é conhecido por Phantom. E ele também é regulado na norma contábil e na norma tributária brasileira. Eu acho que, de modo geral, esses são os 4 principais tipos e, como você vê, eles envolvem incentivos diferentes. Por isso que as companhias, quando decidem outorgá-los, elas consideram as diferentes características e os diferentes incentivos que eles geram nos profissionais. Exato. E, Gustavo, geram diferentes incentivos. E uma coisa, quando você estava falando do último plano, o Phantom, que o pagamento é feito em dinheiro, a primeira pergunta que me veio na cabeça foi: e a tributação desse pagamento? E é ótimo para a gente seguir aqui para a nossa próxima pergunta, que eu imagino que deve ter implicações tributárias diferentes desse pagamento, que é feito desde ações,
até pagamento em dinheiro deve ter algumas implicações que não devem ser tão simples assim. Você consegue falar para a gente quais as implicações tributárias de cada um desse tipo de plano de ILP? Claro, não, e você pegou um ponto excelente, porque essas características distintas acabam resultando em impactos fiscais muito distintos. Então vamos lá, tentando explicar isso de uma maneira mais simples. Para os casos, esse último caso de pagamento em dinheiro, e também para o plano de ações restritas, em que o profissional não tem nenhum desembolso financeiro para adquirir as ações, ele simplesmente recebe as ações, desde que ele tenha permanecido na companhia. O entendimento, vamos dizer, prevalecente, tem uma certa tranquilidade nisso, é de que esses planos são caracterizados para fins tributários como remuneração, isso tem dois ângulos, né? Uhum. Tem o ângulo para a companhia, então, para a companhia, na medida em que isso se trata de remuneração, incidem as chamadas contribuições previdenciárias, então a companhia vai pagar contribuição previdenciária, SEBRAE, SENAC, todos os chamados penduricalhos sobre esta remuneração. Em se tratando de um empregado, você vai ter basicamente contribuição previdenciária a 20% e todos os adicionais que variam, dependendo do setor da empresa, de 6% a 9%. Esses adicionais, para os penduricalhos só incidem sobre o phantom, que é o pagamento em dinheiro, e as ações restritas. Nesses dois casos, tanto no phantom quanto no programa de ações restritas, fica muito claro o caráter remuneratório, porque não há nenhum comprometimento patrimonial pelo participante, ele não paga por elas. E, em função disso, para a companhia incide a contribuição previdenciária e os adicionais, que tem esse apelido de penduricário, e para o participante incide o imposto de renda. A companhia é obrigada a reter na fonte o imposto de renda que seria devido pelo participante. E aí tem uma coisa curiosa, Danilo. No caso das ações restritas, o que se está entregando são ações, não é dinheiro. Uhum. As pessoas costumam perguntar como é que ocorre a retenção na fonte nesse caso. Nesse caso, a companhia entrega menos ações. Em vez de ela entregar 100 ações, ela entrega 100 ações menos o imposto de renda, 27,5. Ela entrega 72,5 ações. É assim que vários planos de companhias abertas brasileiras estão estruturados. Por outro lado, e aí já entra um tema de controvérsia relevante na área tributária. Para as stock options, e nesse ponto o plano de matching acaba entrando na mesma discussão, para as stock options há uma controvérsia sobre o caráter remuneratório e a consequente incidência desses tributos que eu falei. Uhum. A posição que muitas companhias brasileiras defendem, nós consideramos correta, é de que se o plano de stock options tiver características relevantes que mostrem o efetivo risco para o participante no envolvimento dele naquele plano, esse risco envolve, obviamente, o desembolso financeiro para adquirir as ações, há uma controvérsia sobre o caráter remuneratório ou não. O que se defende é que, neste caso, o plano tem caráter mercantil, ele não é contraprestacional, ele não remunera o trabalho do executivo, o executivo participa dele na condição de investidor. E nesse caso, para quem defende isso, não haveria incidência das contribuições previdenciárias, dos adicionais penduricalhos e também não do imposto de renda. Uhum. Seria, na verdade, um investimento que o executivo ou participante faz na companhia. Por outro lado, essa não é a posição do Fisco Federal, da Receita Federal. A Receita Federal já claramente, em vários autos de infração dos quais temos conhecimento e vários que nós defendemos no escritório, a Receita Federal tem a posição de que, como o plano de opções ou stock option é disponibilizado apenas a profissionais ou empregados ou executivos da companhia, ele necessariamente tem caráter remuneratório. E essa posição envolve um risco para as companhias e para os participantes, naturalmente. Esse risco é bem conhecido no mercado, tem havido várias autuações. As autuações costumam trazer
as autuações podem trazer os seguintes riscos. Para a companhia, a Receita Federal exige a contribuição previdenciária mais multa e juros. Ela também pode exigir uma multa isolada pela não retenção na fonte, que a companhia, nesse caso, deixou de tratar como remuneração, não reteve imposto de renda. O fisco diz, olha, o imposto de renda não é seu, o imposto de renda é do participante, mas pelo descumprimento do dever ou da obrigação de reter, há uma imposição de multa isolada. E, por outro lado, tem um risco para o participante também. O imposto de renda que deixou de ser recolhido, a partir de 30 de abril do ano seguinte, quer dizer, depois da data da entrega da declaração de imposto de renda, a Receita Federal pode cobrar do participante o imposto de renda, mais a multa e os juros correspondentes. E esse é um tema que tem envolvido um dos principais litígios entre fisco e contribuintes no Brasil atualmente. É um tema que afeta sem número de companhias abertas e fechadas e tem estado na pauta principal das autuações do Fisco Federal. Imagino. Gustavo, obrigado pela resposta. Eu vou direcionar uma pergunta agora para o Danilo. A gente falou aqui da parte de autuações em relação à tributação dos ILPs. Provavelmente isso daí foi levado para a consideração dos conselhos administrativos de recursos fiscais, o CARF especificamente, e também para o judiciário. Danilo, você consegue falar um pouquinho para a gente como é que está essa discussão no CARF especificamente? Claro. Bom, como mencionado pelo Gustavo, o entendimento da fiscalização é que, independente das características dos planos de opção de compra de ações, eles possuem natureza remuneratória, né? O fisco ele enxerga nesses planos, na verdade, como uma forma da pessoa jurídica ela conceder uma remuneração variável aos contribuintes individuais que prestam serviço para elas, aos empregados para ela vinculados, ou trata isso como trata a opção em si como uma utilidade. Isso porque ele tenta diferenciar esse instrumento do instrumento mercantil que existe de opção, falando que a opção que é otorgada pela companhia, ela não tem um preço diferente da opção que é negociada no mercado. O fisco defende que não existe risco, e isso é uma decorrência do fato de não ter um preço pela opção. Ele fala como essa opção não tem valor, então o participante do plano ele nunca vai ter nenhum prejuízo. E ele enxerga também no encerramento do vesting period, ele tenta enxergar aí uma habitualidade para, juntando esses elementos, tentar atribuir um caráter remuneratório aos planos. Os contribuintes, por seu turno, eles defendem que os planos eles não têm caráter remuneratório. Por quê? Porque eles possuem as características que são reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência como inerentes a contratos mercantis, que são voluntariedade, onerosidade e o risco. A voluntariedade aqui ela é bem clara de ser vista, porque, de um lado, eu tenho uma companhia que, por vontade própria, não existe, é diferente da remuneração, né? Que a empresa ela precisa pagar a remuneração para o empregado ou para o contribuinte individual. Ela, por vontade própria, ela estabelece um plano de opção de compra de ações, porque ela quer que o participante do plano que ele venha a fazer parte do quadro societário da companhia. E, por outro lado, o participante ele opta por participar desse plano, né? Não há uma imposição. Existe um contrato que é firmado entre a pessoa jurídica que prevê esse plano e a pessoa física que adere a esse plano. O risco ele existe porque, embora você não tenha um preço de mercado um preço para a opção em si, isso faz todo sentido, porque a opção dentro de um plano de opção de compra de ações, ela não pode ser onerada, ela não pode ser de qualquer forma alienada. Então, não tem como eu trazer um valor mercantil para essa opção, diferente da opção negociada em bolsa. É claro, para fins contábeis, você tem uma forma de precificação, mas não é a precificação de mercado, porque você negocia. E você, embora você não tenha esse preço para a opção em si, você tem, como o Gustavo já mencionou, você tem um preço de exercício.
E, em decorrência dessa volatilidade do mercado de ações, é possível que, no momento do fim do vesting, né, no período em que o contribuinte, do que o participante ele pode exercer as suas opções, pode ser que o valor de exercício ele esteja, inclusive, superior ao valor de mercado, então ele não vai exercer a sua opção, ou pode ser que mesmo o participante exercendo a opção, porque naquele momento o preço de exercício ele está mais baixo que o valor de mercado, pode ser que ele nunca realize essa potencial renda, porque de um dia para o outro o valor das ações elas simplesmente caem pela metade. Isso a gente viu, ainda mais agora, essa época, esse período que a gente está passando é muito ilustrativo disso. Você vê muitas ações que elas caíram pela metade, ou até mais do que isso. Então, assim, você tem um risco na medida em que o participante ele tem que pagar um preço por esse exercício e o valor de mercado é volátil, então pode ser que amanhã o valor de mercado esteja inferior ao preço de exercício. Então você tem tanto a onerosidade com o pagamento desse preço, quanto o risco decorrente da volatilidade. Bom, por que eu achei importante a gente trazer essas características? Porque, num primeiro momento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ele analisava se, de fato, aquele plano possuía essas características. Então, os planos, normalmente, quando tinham um preço de exercício que levava em conta valores de mercado, é óbvio, vai ter um deságio, mas quando ele tem um valor um pouco mais baixo de mercado, quando você tinha, de repente, cláusulas que obrigavam, que são chamadas cláusulas de lock-up, né? Que obrigavam os participantes a permanecer por um tempo com as ações, etc., o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ele via a existência do risco e da onerosidade e, por conta disso, os contribuintes conseguiam ter o seu pleito, ter uma decisão favorável nas ações, né? Conseguiu cancelar os lançamentos tributários. Só que isso mudou. A Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é o órgão máximo dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ela começou a decidir por voto de qualidade, nesse caso que a gente fala são os bons planos, né, que de fato você tem os elementos de onerosidade, risco e voluntariedade, ela começou a decidir por voto de qualidade que mesmo nesses casos o plano de opção de compra de ações ele não teria caráter mercantil. E isso simplesmente porque decorreria da existência de um vínculo de trabalho entre o participante e a pessoa jurídica na linha do que é defendido pela fiscalização. Você vê atualmente no CARF ganhando são os autos de infração que vêm com algum vício, que seria erro na eleição do fato gerador ou da base de cálculo, que foi fixada pelo CARF. Então, nesses casos, você ainda vê uma vitória do contribuinte. Para os outros casos, não. Agora, nesses casos, que são os casos que, de fato, existem o elemento de voluntariedade e onerosidade, muitas vezes as pessoas jurídicas e físicas elas perdem em razão do voto de qualidade, com o fim do voto de qualidade, pode ser que essa jurisprudência mude. Isso vai ser algo que a gente vai ter que aí acompanhar com os próximos passos do CARF, principalmente quando eles voltarem a julgar processos acima do valor de 1 milhão. Perfeito, Danilo. E eu imagino que esse tipo de caso tenha chegado no judiciário também, né? A interpretação no judiciário Sim. foi diferente da dada pelo CARF, ou não? A gente viu a mesma coisa no judiciário? Olha, sim, chegaram alguns casos, e esses casos eles chegaram ao judiciário tanto como decorrência de autos de infração que foram mantidos pelo CARF, como também por meio de mandados de segurança preventivos. E podemos dizer que tem uma tendência cautelosamente otimista no judiciário. Isso porque já foram... claro, é uma questão que ainda não é pacificada, ela está chegando ao judiciário, mas tem decisões que são favoráveis tanto em sede de liminar, como sentença, e até decisões de tribunais regionais, tem decisão já da terceira região, que é aqui de São Paulo, segunda região e quarta região, que são favoráveis aos contribuintes, no sentido de que os planos de opção de compra de ações, eles podem
sim ter caráter mercantil. Então, principalmente para esses planos, que são esses planos bons, que de fato você não tem um mecanismo para a empresa, de certa forma, que a empresa tenta financiar o preço de exercício ou mitigar a existência de risco, você tem uma melhor possibilidade de êxito no judiciário atualmente. Inclusive, o Ministério Público Federal recentemente se pronunciou, isso já faz, na verdade, acho que uns 2 anos, se pronunciou nos autos de um recurso especial favorável, é claro, de novo, depende muito da característica dos planos, mas o próprio Ministério Público Federal já se pronunciou pela possibilidade de que os planos de opção de compra de ações, eles tenham sim caráter mercantil, afastando a tributação tanto para imposto de renda, né, no caso da autuação das pessoas físicas, quanto das contribuições previdenciárias patronal, SAT, RAT, terceiros, etc., que são os penduricalhos que o Gustavo falou. Eu acho que é interessante, Danilo, mencionar que talvez o que o judiciário está fazendo, como o Danilo explicou, ele está olhando as características do plano. Ele não parte a priori da perspectiva de que só porque está disponível a empregados é remuneração. Ele supera esta objeção e olha efetivamente para as características de cada plano que está sendo discutido nos autos, que, a nosso ver, é a perspectiva correta. Por isso, esse otimismo cauteloso nas decisões que nós temos visto no judiciário. Perfeito. Você verifica as decisões que têm sido proferidas, que, de fato, o judiciário ele tem visto o plano de opção de compra de ações como uma forma de você estimular os empregados ou contribuintes individuais a investirem na empresa, passando a ser sócios, que é a função dos planos stock option. Entendi, perfeito. E Danilo, a existência desses contenciosos e o resultado que a gente está vendo nesses contenciosos é a razão para a gente ver boa parte das empresas brasileiras migrando para planos de ações restritas ao invés de continuarem com stock options? Sim, esse tem sido um dos motivos que tem, nos últimos 2 anos, levado empresas a decidirem por novos planos, por novas formas de incentivo de longo prazo, né? Porque o que acontece? Você tem um contencioso aqui, que ele não é um contencioso focado só na pessoa jurídica. Você alcança também a pessoa física dos participantes do plano. Então, ao invés de eu ter 1 ou 2 processos de stock option, a empresa ela se vê de alguma forma vinculada a um contencioso de dezenas ou centenas de participantes. E isso seja fazendo interface entre o escritório de advocacia que é eleito para defender que é escolhido em conjunto, ou enfim, pela empresa, ou para defender os participantes do plano e a pessoa jurídica, ou até mesmo mobilizando o departamento de recursos humanos, o departamento jurídico da empresa, para que auxilie esses participantes que muitas vezes nunca tiveram um processo contra si, não sabem muito bem como reagir dentro dessa situação. Então, sim, a gente tem visto que a preocupação decorrente desse contencioso e de não haver ainda uma posição jurisprudencial solidificada no judiciário, tem feito, sim, algumas empresas a optarem principalmente por ações restritas. Perfeito. Bom, vou direcionar aqui uma última pergunta para o Gustavo, tá? Gustavo, é muito comum que aspectos contábeis sejam levados em consideração na hora que uma empresa está escolhendo o melhor formato do ILP. Por quais razões? Essa é uma excelente pergunta. Como eu falei no começo, há vários elementos que direcionam a escolha entre aqueles formatos de ILP, né? O Danilo acabou de falar de um deles, que algumas empresas consideram o risco tributário na escolha. O aspecto contábil é um desses elementos. Qual é a principal diferença contábil entre esses planos? A principal diferença é a seguinte: quando o plano é entregue ao participante, ou quando o participante participa dele como sócio efetivo, quando não é o phantom, então nas stock options, nas ações restritas e no matching, o funcionamento contábil é bem diferente do funcionamento contábil do phantom, que é aquele plano pago em dinheiro. Nesses primeiros casos, em que o participante vira um acionista,
a companhia registra uma despesa correspondente ao plano, mas o valor dessa despesa ele é definido na partida, daquele momento temporal que a gente chama de outorga, quando a companhia cria o plano e outorga ações restritas, stock options ao executivo, ela já faz uma estimativa de valor daquelas ações, não é o valor definitivo, porque ainda tem o prazo de carência, mas ela calcula uma estimativa de valor e essa estimativa de valor corresponde à despesa que a companhia vai reconhecer pro rata durante o prazo de carência. Imagina um prazo de 5 anos, ela vai reconhecer um quinto ao ano do montante da despesa, mas é uma despesa que já está fixa, ela é estável. Então, do ponto de vista do CFO, ele já sabe quanto de despesa ele vai ter em cada ano com aquela outorga do primeiro ano. No caso do Phantom, que é o pagamento em dinheiro, a despesa, embora haja o mesmo mecanismo mesmo prazo de carência, 5 anos nesse meu exemplo, o valor da despesa vai sendo atualizado ano a ano de acordo com a cotação ou de acordo com o valor de mercado da empresa. Então, imagina, por exemplo, num período como agora de pandemia, algumas empresas que têm Phantom ou que têm o pagamento em caixa tiveram uma redução da despesa, porque o valor em bolsa caiu. Você pode dizer, poxa, isso é bom. Depende. Tem empresas que não têm o problema com a oscilação, outras empresas preferem uma estabilidade no resultado. Então, esse fator também é levado em conta na hora da escolha. E aí, um último ponto que eu acho que vale a gente comentar aqui, discutir um pouquinho, é que o aspecto contábil também tem um impacto fiscal relativo à dedutibilidade da despesa na apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Algumas empresas que decidiram migrar para o plano de ações restritas, pelas razões que, por exemplo, que o Danilo mencionou, elas também fizeram a seguinte conta. A Lei 12973, que é a lei de 2014 que regulou os efeitos tributários das novas regras contábeis, ela estabelece que a despesa correspondente a esses planos, ela é dedutível no momento em que as ações são entregues ao participante. Algumas empresas fizeram o seguinte cálculo de custo-benefício. Vale a pena eu continuar um contencioso se eu tenho aqui a oportunidade de deduzir a despesa para fins da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, neutralizando parcial ou totalmente as desvantagens do caráter remuneratório? Esse foi um elemento que tem sido ponderado nas decisões dos executivos de empresas entre um caminho e outro. Então, a despesa contábil é ela que, preenchidos os requisitos da lei do imposto de renda, vai se tornar dedutível. Então, o aspecto contábil também tem um efeito indireto no impacto fiscal. Muito bem, eu falei então com Gustavo Haddad e Danilo Orlando, do Leforce Advogados. Gustavo, muito obrigado pelo tempo e a participação de vocês. Danilo, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação, tá? A gente que agradece. Danilo, nós que agradecemos. Foi um prazer falar de um tema tão interessante com você. Maravilha. Até mais, pessoal. Essa foi mais uma entrevista da série Pergunte ao Tributarista, da Turivius. Assine o nosso canal e veja entrevistas exclusivas com alguns dos melhores advogados do país. É só clicar no nosso logo, na sua esquerda. Quer saber mais sobre a plataforma de pesquisa e jurimetria tributária da Turivius? Acesse o nosso site em www.turivius.com.